Cansada de ouvir que tudo vai ficar bem enquanto por dentro a tempestade não passa? Acreditamos firmemente que ser forte é engolir o choro e seguir em frente, mas e se eu te disser que essa força está te aprisionando? Muita gente por aí te vende a ideia de felicidade constante, um sorriso forçado o tempo todo. Mas a verdade, aquela que poucos se atrevem a dizer, é que a sua saúde emocional é muito mais complexa e incrivelmente poderosa do que você imagina. Em poucos minutos, você vai descobrir os segredos para finalmente entender o que se passa dentro de você e como transformar essa compreensão em uma paz interior duradoura. Preparada para desvendar as verdades que vão mudar a forma como você se sente? Vivemos em um mundo de caos, não é mesmo? E a verdade é que a saúde emocional é a nossa maior fortaleza, a nossa âncora para a paz interior. É a nossa fortaleza mental que nos dá a capacidade de ir em frente, e a sabedoria interior nos mostra que a saúde emocional não é um luxo, e sim uma necessidade fundamental para a nossa vida. E o que a gente precisa entender é que o autocuidado é a nossa principal ferramenta para o crescimento pessoal. Pequenas ações, como ler um bom livro, ou aprender um novo hobby, são grandes passos para a transformação. A inteligência emocional nos mostra que temos uma vida que precisa ser vivida, e que a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? O autoconhecimento é uma parte crucial para que a gente possa estar inteiro para si mesmo e para os outros. A espiritualidade e vínculos nos dão a esperança de um novo começo, e a cura feminina é uma jornada de grupo. E é justamente nessa jornada que a gente entende que o jardim da sabedoria começa em nós. Muitas pessoas negligenciam o cuidado emocional, porque temos a sensação de que o cuidado emocional não é importante. A gente prioriza o trabalho, a casa, o corpo, mas a gente esquece que a nossa saúde emocional é a nossa maior fortaleza. A gente, de certa forma, negligencia a nossa paz interior. É como se a gente se perdesse em meio a um mundo de caos, e a gente não tem a fortaleza mental que a gente precisa para ir em frente. E isso nos traz um ensinamento que pouca gente para pensar. A gente negligencia o nosso cuidado emocional porque a gente cresceu com tabus emocionais. A gente foi ensinado que emoções são um tipo de fraqueza, que a gente precisa ser forte o tempo todo. Mas a inteligência emocional nos mostra que a saúde emocional é a nossa maior arma para o crescimento pessoal. A gente precisa se dar o direito de sentir. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? O autoconhecimento é uma parte crucial para que a gente possa estar inteiro para si mesmo e para os outros. O jardim da sabedoria nos mostra que a sabedoria interior é a nossa maior fortaleza. E é justamente nessa jornada que a gente entende que a verdade sobre emoções e sentimentos é que eles são a nossa bússola. Crescemos com a ideia de que a gente precisa ser forte o tempo todo. Que chorar é fraqueza, que ter medo é coisa de criança. Mas a verdade é que as nossas emoções são a nossa bússola. Elas nos guiam, nos dão um tipo de autoconhecimento que a gente não encontra em livros. A inteligência emocional nos mostra que a saúde emocional não é sobre ter controle sobre o que a gente sente, e sim sobre reconhecer que a gente é humano, e que ter sentimentos é normal. Precisamos entender que o jardim da sabedoria se torna mais rico quando a gente se permite a ter paz interior. O nosso crescimento pessoal e a nossa fortaleza mental são construídas com a sabedoria interior que vem do autocuidado. A gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. Então, que tal a gente começar a honrar a nossa história? A gente aprende a ter inteligência emocional quando a gente se dá o direito de sentir. E o nosso cuidado emocional é a nossa maior fortaleza. É justamente nessa jornada que a gente entende que as nossas emoções reprimidas afetam o corpo e a mente. As emoções reprimidas afetam corpo e mente. Hoje vivemos em um mundo de caos, mas a verdade é que a nossa saúde emocional é a nossa maior fortaleza. Quando a gente reprime as nossas emoções, é como se a gente estivesse colocando uma panela de pressão no fogo, e ela, aos poucos, passa a nos dar uma fortaleza mental que não é real. E, quando a panela explode, a gente se sente perdido, e a gente não sabe mais para onde ir. E o que a gente precisa entender é que o cuidado emocional não é um luxo, e sim uma necessidade fundamental para a nossa vida. As nossas emoções reprimidas afetam o corpo e a mente de uma forma que a gente não consegue controlar. É o nosso crescimento pessoal que nos dá a capacidade de ter saúde mental e de ir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. O autoconhecimento é uma parte crucial para que a gente possa estar inteiro para si mesmo e para os outros.
A paz interior e o jardim da sabedoria nos mostram que a sabedoria interior são muito importantes. E é justamente nessa jornada que a gente começa a ver os sinais de que a nossa saúde emocional precisa de atenção. A nossa saúde emocional nos dá um tipo de sinal que a gente, muitas vezes, não enxerga. Eles não são visíveis, e sim algo que a gente sente, que a gente intui. São os sintomas sutis que nos fazem sentir ansiosos, cansados, ou até mesmo com uma fortaleza mental que não é real. E o mais curioso é que a gente acha que está tudo bem, mas o nosso corpo e a nossa mente nos dão um tipo de alerta que a gente precisa prestar atenção. E o que a gente precisa entender é que o impacto no comportamento e nas relações é o nosso maior sinal de alerta. A gente, aos poucos, passa a se isolar, a gente se torna mais irritado e a gente se sente mais esgotado depois de uma interação social. A paz interior e o crescimento pessoal que a gente busca, muitas vezes, é encontrado na quietude. É o nosso autoconhecimento que nos dá a capacidade de ter inteligência emocional. Os mitos sobre saúde emocional são um tipo de prisão que nos impede de ter uma saúde emocional que é real. A ilusão da força nos leva para um lugar onde a gente se perde. É como se a gente estivesse construindo uma casa de areia, e a gente não tem a fortaleza mental que a gente precisa para ir em frente. E isso nos traz um ensinamento que pouca gente para pensar. O perigo do positivismo tóxico é que a gente acaba se forçando a sorrir quando, na verdade, a gente precisa chorar. A paz interior e o crescimento pessoal que a gente busca, muitas vezes, é encontrado na honestidade. O autoconhecimento nos mostra que a sabedoria interior é a nossa maior fortaleza. E a gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. A saúde emocional não é sobre ter controle sobre o que a gente sente, e sim sobre reconhecer que a gente é humano, e que ter sentimentos é normal. E é justamente nessa jornada que a gente entende que a gente precisa ter alguns hábitos e práticas para fortalecer a nossa saúde emocional. Precisamos ter hábitos de autocuidado mental que nos dão a capacidade de ter uma mente tranquila. É o nosso cuidado emocional que nos dá a paz interior, e a gente, aos poucos, passa a se abrir para as mensagens de cura e esperança que a vida nos dá. E o que a gente precisa entender é que o ambiente emocional saudável é o nosso maior presente. A gente precisa se cercar de pessoas que nos elevam, que nos dão apoio, e que nos ensinam que a fortaleza mental não é a ausência de problemas, e sim a forma como a gente lida com eles. É o nosso crescimento pessoal que nos dá a inteligência emocional. Começamos a ter inteligência emocional quando a gente se dá o direito de sentir. Qual o papel do autoconhecimento na cura interior? Esse é o nosso ponto de partida para ter inteligência emocional. O autoconhecimento é um tipo de mapa que nos guia, que nos dá a sabedoria interior que a gente precisa para ir em frente. E o crescimento pessoal que a gente busca, muitas vezes, é encontrado na quietude. E o que a gente precisa entender é que as nossas emoções são a nossa bússola, e a gente precisa aprender a usá-las a nosso favor, de forma que a gente não se perca em meio à turbulência. Pense em um pintor que, antes de começar a pintar, precisa conhecer as suas tintas. Ele precisa entender a sua cura interior, e é a partir desse lugar que a gente começa a se tornar a nossa melhor versão, a ter fortaleza mental. A saúde emocional não é um luxo, e sim uma necessidade fundamental para a nossa vida. E é nessa jornada que a gente entende que o nosso encerramento inspirador não é um ponto final, e sim um ponto de partida. Agora que chegamos ao fim da nossa conversa, eu te pergunto, será que é justo você continuar vivendo com uma saúde emocional que não é real? A gente aprendeu aqui que o autoconhecimento é a nossa maior arma, e que a paz interior é um tipo de tesouro que a gente pode encontrar em meio à bagunça. Eu te desafio a começar a honrar a sua história, a se dar o direito de sentir. Que tal você começar a se amar de verdade? O autocuidado é uma parte crucial para que a gente possa estar inteiro para si mesmo e para os outros. A inteligência emocional e a sabedoria interior nos mostram que a fortaleza mental não é a ausência de problemas, e sim a forma como a gente lida com eles. Qual é o primeiro passo que você vai dar hoje para cuidar do seu cuidado emocional? Qual foi o maior mito sobre saúde emocional que você descobriu neste vídeo? Deixe seu comentário abaixo e vamos juntos criar uma comunidade de apoio e empatia. E se essa mensagem ressoou em você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar aprendendo sobre o assunto.